Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra. Mais uma vez, venha a nós o Teu reino, nos instrui, para que possamos aplicar essas verdadeiras palavras, entendermos o significado e as implicações da ceia do Senhor, desse sacramento tão importante. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, como é bom nós nos reunirmos em família para comermos uma refeição. Como eu falei na semana passada, falando sobre cultos familiares, isso tem sido algo raro nos dias de hoje, quando a gente se reúne para comer todos juntos, porque a rotina ela é tão frenética que isso muitas vezes já é uma situação em extinção. Mas a gente refletiu na semana passada da importância da gente ter essa prática em casa, pelo menos quem puder 3 vezes na semana, 2 vezes na semana. Vimos o exemplo dos puritanos canadenses, que em todos os lugares em suas casas tinham gavetas em suas mesas, porque em todas essas gavetas tinham Bíblias, para que eles tivessem acesso à palavra constantemente. E hoje nós temos a tecnologia para nos ajudar com isso também. Irmãos, na Academia Cristã, a gente está falando ali no livro de Josué, e semana passada eu falei sobre a passagem de Josué 5, quando o maná cessou, e aí eu apliquei no seguinte sentido: quão é importante nós orarmos agradecendo a Deus antes de cada refeição. Quando a gente faz isso, a gente está reconhecendo e entendendo de onde vem a comida, de onde Cristo nos dá o sustento. Mas entenda, cada família tem a sua forma diferente de se comportar à mesa. Ou até em culturas, padrões são estabelecidos. Por exemplo, tem família que não deixa de orar. E isso não é nem cultural, isso pode ser cultural, mas é um princípio ali bíblico, onde nós devemos lembrar do Senhor. Lá em casa a gente fazia um rodízio, né, de oração, e eu já vi relatos de casas que quem ora é quem esqueceu de orar, né? Quem logo pega a comida e começa a comer, esse é o que ora, certo? Geralmente alguém esquece e aí as pessoas vão orar. Tem casas que fazem rodízios. Na sua casa podem ter leis específicas sobre a mesa do Senhor, por exemplo, não pode, sobre a mesa da comida, não pode comer sem camisa, por exemplo. Toda refeição tem que comer de camisa, tem que lavar as mãos antes de comer, isso aí é uma higiene mesmo. Não pode falar de boca cheia na mesa, não pode arrotar na mesa, além de ser nojento. Nós acreditamos que é falta de educação, mas veja como isso é cultural. Na China, você tem que arrotar,
porque na China é sinal de que você gostou da comida. E seria falta de educação você não arrotar, principalmente para quem preparou a comida. Você está dizendo para quem preparou a comida que a comida ela foi boa. E existem casas que existem as suas regras específicas. Você não pode repetir o prato principal se você viu que todos não comeram. Então, você espera ali, só se todos estiverem satisfeitos, aí você vai lá e repete o prato principal. Mas essa regra é uma regra que a gente não sabe quem inventou, é uma regra que a gente simplesmente segue porque na nossa casa, desde o começo foi assim, desde pequeno você foi ensinado assim e você vai lá e segue essa regra. Existem as regras familiares. E por que que eu digo isso, irmãos? Porque precisamos diferenciar a nossa mesa da mesa do Senhor. Na casa de Deus, na igreja do Senhor, é Ele quem diz as regras de como devemos participar da sua mesa. A gente não pode deixar a cultura, a gente não pode deixar o que a gente acha, o nosso gosto, é porque na minha casa eu faço assim, invadir o culto ao Senhor. Nem a cultura, nem o nosso gosto ditam as regras da Santa Ceia. E hoje a gente vai ver especificamente as implicações daqueles que tentam impor a sua vontade na igreja do Senhor. Essa mesa, ela não é nossa, nós participamos, mas a mesa, ela é do Senhor. E existem formas erradas de participarmos dessa mesa. O resultado na igreja de Coríntios era doença e morte. Como diz aqui no versículo 30, é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. E por que isso? Porque mexer na mesa do Senhor é algo muito sério. Ele diz daqueles que bebem o cálice, né, e comem o pão de forma indigna, indignamente, no versículo 27. Como é que eu devo me achegar à mesa do Senhor? Como é que eu devo evitar chegar à mesa do Senhor indignamente? A resposta está no versículo 28. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Qual a maneira de evitar isso? Examine-se e coma. Examine-se e beba. Todo homem, irmãos, que o Evangelho redimiu, ele é chamado a examinar a si mesmo. Como juiz, eu preciso constantemente julgar o meu coração. Eu preciso entender na minha vida o que é verdadeiro e o que é falso. Examine-se e depois coma. Analise a sua vida. Se você realmente confia em Deus, se você realmente crê no Senhor, e então participe. Se você não confia no Senhor, se você não crê no Senhor, não participe. Examine-se a si mesmo. Versículo 31, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se você for o seu juiz e biblicamente examinar o seu coração, se você se autoavaliar à luz da palavra, você vai fazer parte daqueles que não vão ser julgados pelo Senhor, que são os ímpios. Você não vai estar do lado dos ímpios. Avalie o seu coração. Na semana passada, nós lemos a pergunta 171 do Catecismo, falando sobre a ceia do Senhor. Nós estamos numa série de perguntas e respostas sobre a ceia do Senhor. E entendam, vejam como é importante a pergunta 171. Vai dizer assim: os que recebem o sacramento da ceia do Senhor, como devem preparar-se para receber?
Resposta: examinar a si mesmo acerca do conhecimento. Ele nos dá 4 palavras, irmãos, e são essas 4 palavras que nós vamos refletir hoje. Na verdade, a nossa exposição é sobre esses versículos e sobre essa resposta 171 do Catecismo. Veja, eu preciso me autoexaminar primeiro acerca do conhecimento. O porquê, para discernir o corpo de Cristo, como ele diz aqui nos versículos. Eu preciso me examinar acerca da fé. Eu me alimento desse sacramento através da fé. Sem fé, a ceia não tem benefício algum na minha vida. E ainda o Catecismo diz: arrependimento e amor. 4 palavras: conhecimento, fé, arrependimento e amor. E a resposta continua: para com Deus e para com os irmãos, da caridade para com todos os homens, perdoando aos que lhe têm feito mal, dos seus desejos de ter Cristo e da sua nova obediência, renovando o exercício dessas graças pela meditação séria e pela oração fervorosa. Se eu não entender essas coisas, eu sou indigno de participar. Eu vou comer e beber, como o texto está dizendo, juízo para mim. E isso também é muito sério. Você precisa do seu autoexame baseado na palavra, se ver digno de participar da ceia do Senhor. E em primeiro lugar, irmãos, nós devemos entender que não é a nossa dignidade que está em jogo. Ou seja, nós não comemos nem bebemos porque nós somos dignos. A gente não pode chegar a essa conclusão. Ou seja, não é uma dignidade legal que está em jogo aqui. Não é a gente concluir assim: eu agora posso comer porque eu sou bom. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa que está melhorando a cada dia, então eu posso comer. Gálatas 2:21, Paulo diz que se a justiça vem pela lei, a morte de Cristo foi em vão. Ou seja, se você é justificado pela sua própria obediência, então Cristo morreu em vão. E a gente sabe que é impossível sermos justificados pela nossa obediência. Eu preciso entender. Conhecimento é a primeira palavra da resposta do Catecismo para participar desse sacramento. Eu preciso entender a graça. Eu preciso entender a obra de Cristo em minha vida. Porque só quando eu entendo isso, eu tenho, de fato, arrependimento. A razão pela qual eu entendo é a mesma razão pela qual me redimiu. A graça de Deus, pela graça, esse é o princípio. Nem quem está morto, nem quem dorme, deve participar desse momento. Quem é aquele que está morto? A Bíblia fala em diversas passagens e atrela o ímpio àquele que está morto em seus delitos. Ele não pode participar da ceia de forma nenhuma, porque isso serve para a sua condenação, mas também o que dorme não pode participar. Quem são os que dormem? São aqueles que estão no ambiente cristão, mas eles vivem uma vida de iniquidade. A liderança da igreja, ela tem a obrigação de impedir que os que dormem não participem da ceia, para observar os princípios bíblicos e garantir a santidade da própria igreja. Quando a liderança negligencia isso, também ela é cúmplice do pecado desta pessoa. Porque essas pessoas, elas podem até ser crentes, mas elas estão dormindo espiritualmente. Elas estão ouvindo a verdade, mas elas agem como se não estivessem ouvindo. Elas precisam ser afastadas da mesa. Charles Hodgkin, ele compara o que dorme a uma lamparina
cheia de óleo, mas que ninguém coloca fogo nela. Qual é a utilidade da lamparina cheia de óleo, mas não existe fogo? Sem fogo nenhuma, porque a utilidade, a lamparina serve para iluminar o ambiente. É o crente que tem o conhecimento teológico, tem o conhecimento doutrinário, conhecimento da palavra, mas falta a prática. De que adianta tanto conhecimento se não existe a prática? Falta o fogo para acender essa lamparina. Muitas vezes a gente ora, mas a gente não ora. Muitas vezes você está no culto, mas você não está no culto. Você só está em corpo presente. Falta chama. Falta que essa lamparina seja acesa. É inútil ela estar cheia de óleo, mas não estar acesa. E esses são os sacramentos. São os meios de graças estabelecidos por Deus para que essas verdades sejam aquecidas, sejam acesas em nossos corações. O sacramento faz o nosso coração ser aquecido na palavra de Deus. Mas entenda, por mais aquecido que o nosso coração esteja, a eficácia do sacramento não está em nos salvar. O sacramento não tem esse poder de nos salvar. Ora, ainda existem aqueles que acreditam que o simples fato de você participar da ceia garante você morar com Cristo eternamente, mas isso não é verdade. Cuidado para não viver apenas uma aparência de santidade, mas não ser um verdadeiro cristão. Muitos se apegam apenas à aparência, muitos se apegam apenas ao externo, já que a ceia é externa. Então, se eu viver de forma externa e tomar a ceia, eu estou garantido. Eu falo isso porque, irmãos, os fariseus, eles oravam assim. Eles oravam assim: Senhor, muito obrigado porque eu não sou um ladrão. Senhor, muito obrigado porque eu não sou como esses, eu não sou um criminoso, eu não sou um assassino. Pelo simples fato de dizer: poxa, se eu sou um líder religioso, se eu estou na liderança aqui do templo, então não tem como eu não ser digno do céu. E por que eu falo isso? Porque muitos se apegam simplesmente ao que acontece no externo. Olha, por que eu vou para o céu? Porque eu sou uma pessoa melhor do que antes. Se eu sou uma pessoa melhor do que antes eu bebia muito e ficava embriagado e fazia isso com a minha família, e agora eu não faço. Antes eu me drogava e agora eu não me drogo. Eu sou uma pessoa melhor no comportamento. Se eu sou uma pessoa melhor, não tem como eu... Isso é evidência que ela se apega de que é salvo. Porque pelo simples fato de socialmente, de dentro da sociedade, ela está sendo melhor do que antes. É isso exatamente que o fariseu pensava. Ele olhava para o ladrão e ele dizia: eu não roubo como ele, então eu sou melhor, eu sou salvo, eu sou digno do céu. Mas para ir para o céu não basta apenas parecer um cristão. Tem que ser um cristão de fato. Cuidado para a gente não estar, irmãos, apenas disfarçando as nossas escolhas erradas numa capa de aparente vida de santidade. Não se apegue a essa falsa ideologia de você apenas ser melhor do que antes. Você está garantido. Tem muita gente que é melhor do que antes, que vai estar no inferno. Se alguém chegar para você, já chegaram para mim e disseram: pastor, o senhor é um homem santo. Não se vanglorie com isso. Charles Hodge vai dizer assim: apenas perceba a sua brilhante capacidade de esconder o seu pecado. Olha como você está escondendo o pecado tão bem, a ponto de alguém chegar para você e dizer assim: você é um homem santo. Quando Paulo manda nós nos examinarmos, irmãos, esse é o mandamento aqui dessa passagem.
Ele sabe da nossa capacidade de criar regras, de criar padrões para nós mesmos e nos contentarmos com eles. Olha o que ele diz. Abra comigo, por favor, irmão, 2 Coríntios 13, 5. Por favor. Apenas esse versículo. 2 Coríntios 13, 5. Vai dizer assim: 2 Coríntios 13, 5, examinem-se para ver se realmente estão na fé, provem a si mesmo, ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que já tenham sido reprovados. Examinem-se a vós mesmos, se é que já não estáis reprovados. Eu lembro, na época da pandemia, qualquer lugar que você entrava, você via se estava com febre ou não, não é? Você ia numa farmácia, colocavam aquele negócio em você, você constantemente estava sendo examinado, certo? E era interessante. Supermercado, farmácia, qualquer lugar. Você via de 5 em 5 minutos se você estava com febre ou não. Por que eu falo isso? Porque a vida cristã tem que ser essa maquininha. Você tem que estar 24 horas se examinando, vendo se a atitude que você está tendo na sua casa, no seu trabalho, constantemente se examinando. É isso que Paulo está dizendo. E isso aqui não é para ficar apenas antes de você tomar a Santa Ceia. Isso aqui é uma vida cristã, é no cotidiano. Por isso que a ceia precisa existir frequência da ceia na igreja. Por isso que quando condenavam lá o fato de uma vez por semestre na igreja da Escócia estar se praticando Santa Ceia, isso era algo condenável. Por quê? Porque a ceia é a oportunidade do autoexame. Isso tem que ser constante no meio da igreja. Tem igreja que faz uma vez por mês, é de praxe na igreja presbiteriana. Já tem igrejas que estão adotando de 15 em 15 dias. E tem igreja que faz todo o culto. Não é pecado, não é desnecessário, não é demais fazer todo o culto de forma nenhuma. O que a gente tem que entender, e isso não é um padrão, o padrão é a constância da ceia na igreja. A ceia tem que ser algo constante, porque é a oportunidade que temos de nos avaliarmos. Mas você não é salvo porque participou ou deixou de participar da ceia e aí você não é salvo de forma nenhuma. Você é salvo porque você ouve a palavra e o evangelho de Deus. A ceia, ela é mais vista como uma manutenção da alma. É para que o fraco ele lembre do sacrifício de Cristo, é para que ele fortaleça a sua alma. Serve para quem está fraco fortalecer a sua alma, mas não serve para quem não tem fé. Para quem não tem fé, a única coisa que serve é a pregação da palavra. Do que ele precisa é a pregação da palavra. Por isso a ordem da ceia no culto. Por isso que a ceia não pode vir antes da pregação da palavra. É uma questão de prioridade. Primeiro você precisa ser fortalecido com a palavra. É a palavra que chama as pessoas, não é a ceia. Também é por esse motivo que quem não é membro da igreja não pode tomar a ceia. Porque é o autoexame de alguém que nunca declarou crer no Senhor Jesus. A igreja presbiteriana sistematiza isso na pública profissão de fé. Depois de você professar a sua fé, você pode participar deste símbolo que é a manutenção externa da sua alma. Romanos vai dizer, olha, a fé, ela não vem pela ceia, ela vem pela pregação da palavra. É a pregação da palavra. É claro que a ceia fortalece a sua fé, mas existem prioridades. E a prioridade é a pregação da palavra para aquele que não tem fé.
Versículo 29 vai dizer assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por causa desse versículo, irmãos, que entendemos que os nossos filhos bebês, eles podem ser batizados, eles podem participar de um sacramento, mas eles não podem tomar a ceia. Porque é requerido daquele que participa a capacidade, como ele diz aqui, ó, de discernir o corpo. Aquele que não discerne o corpo, ele come e bebe juízo para si. Mesmo batizados, os nossos filhos, eles apenas participam da ceia depois da pública profissão de fé. E entenda, isso não é porque a gente está dizendo que os nossos filhos não são inteligentes, que as nossas crianças são burras, elas não conseguem entender nada, de forma nenhuma, irmãos. Esse discernimento que ele está falando aqui é um discernimento espiritual. É um tipo de discernimento que só vem com a maturidade. Eu não estou dizendo que a criança não tem capacidade, por exemplo, de com 3 anos, 4 anos, discernir entre o bem e o mal, ou até antes. De forma nenhuma. Ela só vai discernir entre o bem e o mal com 11 anos, com 12 anos. Por isso que ela só pode fazer a profissão de fé nessa idade. De forma alguma. Essa capacidade ela tem bem antes. Aqui é uma maturidade espiritual. De você entender as implicações da importância de participar desse momento. Como é que a igreja presbiteriana sistematiza isso? Quando você chegar numa idade mais madura, você pode participar desse sacramento, assim como você participou do batismo. E eu não indico, e a igreja presbiteriana também não indica ninguém participar deste momento antes de entrar numa classe de catecúmenos. Porque ali você vai mostrar, você vai entender e você vai compreender e você vai mostrar que você entende a importância desse sacramento. E por que ela pode participar do batismo, mas ela não pode participar da ceia do Senhor? Porque o batismo independe da maturidade espiritual dela. O batismo conta com a maturidade espiritual dos pais, em educá-la no caminho em que ela deve andar. Só que esse período, né, de professar a fé também não pode ir além. Na igreja presbiteriana é recomendável que com 18 anos, se a criança, se o adolescente não professou a fé, ela pode ser excluída do rol de membros. Porque ela também tem uma data limite para professar essa fé e imediatamente participar desse segundo sacramento, assim como ela participou do batismo. Mas ela precisa participar ali de uma classe de catecúmenos. Por quê? Porque esse conhecimento precisa ser examinado. Ela precisa ter conhecimento para discernir o corpo. Ela precisa entender os conceitos básicos da igreja. Ela precisa entender sobre Deus. Antes de participar da ceia, ela precisa saber quem é Deus. Ela precisa crer na Trindade. Ela precisa entender a Trindade. Ela precisa entender a doutrina da igreja, a natureza da pessoa de Cristo. Coisas básicas que você tem que entender e crer. A queda do homem, a pecaminosidade e miséria da nossa natureza. Eu costumo dizer que a classe de catecúmenos é o ensino médio da igreja. Porque o que é o ensino médio? É quando você revisa e aprofunda para o vestibular. E o que seria o ensino fundamental? O convívio que ela tem na igreja quando criança e os cultos familiares. Sem o ensino fundamental, como é que ela vai passar pelo ensino médio? Ali a classe de catecúmenos é muito pouca comparada ao ensino fundamental. Por quê? Porque a classe de catecúmenos são 6 meses ali, que ela vai ter 4 meses. Ela precisa de uma fundamentação. É isso que você vai fazer com o seu filho, com a sua filha, nos cultos familiares. É isso que ele vai aprender nas classes da escola dominical.
que ele vai ver através da repetição que a gente faz aqui e todos juntos no culto ao Senhor. É o ensino fundamental dela. Pois quem come e bebe sem discernir, quem come e bebe sem entender a importância, come e bebe de forma indevida, come e bebe juízo para si. Mas o que é um conhecimento salvífico? É um conhecimento onde eu entendo duas coisas. Eu entendo o meu estado de pecado diante da santidade de Deus. Isso tem que estar claro na minha mente antes de participar de qualquer ceia do Senhor. O meu estado diante, eu não participo desse momento porque eu sou uma pessoa boa. Não, eu sou pecador e a total necessidade da obra de Cristo em minha vida. A ceia representa a completa obra de Cristo. Esse conhecimento tem que se mostrar salvífico, não basta apenas conhecer intelectualmente. E o Espírito Santo é aquele que me dá a capacidade para isso. De no dia a dia eu me humilhar e eu me submeter à vontade de Deus. Por quê, irmãos? Porque de forma externa, o irmão e a irmã podem camuflar isso para a igreja. Você pode simplesmente ter apenas um conhecimento intelectual e não salvífico e ser excelente numa classe de catecúmenos. E na sua vida externa ali, aparentemente cristã, se mostrar à igreja que você é crente e enganar a todos. E ficar participando da ceia. Mas não adianta, porque nós não podemos esconder nada de Deus. Isso é apenas uma autenticação da condenação. Você participa para a sua própria condenação. Isso é participar da ceia indevidamente. Apenas ter uma capa de cristão, mas não ser de fato. Entenda, por que um dos pré-requisitos para a diaconia e o do presbiterato é você não ser neófito, não é? É você não ser novo na fé. A pessoa acabou de chegar, bota ela para ser um presbítero. Acabou de chegar, bota ela para ser um diácono. Por quê? Porque a igreja vai ter tempo de conhecer a sua vida ali, se de fato você foi transformado. Isso é colocado em prática, para que a igreja não fique colocando o ímpio na liderança. Um grande prejuízo na igreja é você ter ímpios na liderança, porque eles não foram avaliados ali, a vida dele não foi vista e revista. E mesmo assim, irmãos, a gente pode se enganar. Mesmo com esse tempo, não é? Muitas vezes a gente se engana. Não só olhar o quanto aquela pessoa ministra uma boa aula, o quanto ela é apto para ensinar. A gente sabe que esse é um dos aspectos. Não tem como você participar da ceia, olhar o pão e o vinho sem ver a beleza nisso. Não tem como você olhar para Cristo e não ver a beleza no Filho e ser salvo. Externamente, irmãos, o que a gente vai participar na próxima semana é apenas um pedaço de pão e vinho. Mas esse significado, ele é o mais belo de todos. Igual o tabernáculo, irmãos. Lembrem do tabernáculo. Por fora, ele era tenda. Ele era revestido de peles de animais. Por dentro, ouro, prata, glória. Esse é Cristo. Por fora, um mero homem carpinteiro. Veio da Galileia. Pode algo bom vir da Galileia? Homem. Por dentro, o Filho de Deus. Glória, o Verbo encarnado. Ele é o tabernáculo. Ele tabernaculou. Nesse momento, além de conhecimento, você precisa de fé. Você precisa viver Cristo como sendo a razão da sua existência.
Paulo, ele declara isso quando ele vai falar lá no início de Coríntios, quando ele fala sobre a verdadeira sabedoria. Abram comigo, 1 Coríntios capítulo 1. Nós vimos esse versículo. Capítulo 1, versículo 30. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Capítulo 1, 30. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Só dá para encontrar essas coisas nele. Só dá para encontrar sabedoria, justiça, santificação e redenção nele. Ele é o centro de tudo. Eu preciso de conhecimento salvífico. Eu preciso de fé. E eu também preciso me arrepender. Eu preciso de arrependimento. Por isso que a ceia, ela não pode vir antes do nosso momento de confissão. Existe uma ordem no culto. E é exatamente isso que ele está falando nesse bloco. Por isso que nós oramos antes de tomar a ceia. Se Cristo morreu pelos meus pecados, eu vou me arrepender deles. Essa é a implicação direta. Não é apenas lembrar da morte de Cristo, mas é lembrar da sua vitória sobre o meu pecado. Sobre o pecado. Olha o que aqui diz Atos 2, 38. Pedro falando ao povo. Pedro respondeu: arrependam-se. E cada um de vocês seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Para você receber o selo do perdão, você precisa se arrepender. Arrependam-se. Vocês receberão o selo do perdão. No Ordo Salutis, não é? Na ordem de salvação, nós reformados, nós acreditamos que o arrependimento ele vem antes até da própria fé, né? Você é vocacionado, depois você é regenerado, depois dessa regeneração você se arrepende e aí vem a fé. A fé vem depois do arrependimento. Sem esses elementos, a Bíblia fala que nos tornamos, versículo 27 da nossa passagem, réus do corpo e do sangue do Senhor. É interessante a palavra arrependimento no hebraico. Arrependimento no hebraico é literalmente você voltar. É você retornar. Jonas foi mandado por Deus para Nínive. Ele vai para o completo oposto, ele vai para Tarsis. O momento do arrependimento é ele no ventre do peixe retornando para Nínive. Esse é o arrependimento. É quando voltamos para o caminho do Senhor. É literalmente o Salmo 119, 59, quando o salmista diz: penso nos meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. No meu processo de arrependimento, eu preciso me perguntar: eu realmente estou arrependido desse pecado? Eu realmente estou com vergonha de ter cometido eles? Ou eu digo que eu estou arrependido porque eu estou com medo da ira do Senhor? Eu estou arrependido pelo medo. É medo da ira ou verdadeiro entendimento de que aquilo eu não devo fazer, e ter vergonha daquilo? Ainda no Salmo 119, 104, vai dizer assim: por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho de falsidade. Eu preciso detestar o caminho do pecado. Isso é arrependimento. Eu de fato me arrependi porque eu amo os caminhos do Senhor. Eu amo os caminhos de Deus e eu detesto o pecado. Não existe verdadeiro arrependimento se você ainda quer pecar. Você ainda quer pecar, você gostaria de pecar, mas você tem medo da ira de Deus. Deus não chama ninguém pelo medo. Deus não convence ninguém pelo medo. Porque você no medo não adora a Deus.
Você idolatra o medo que você tem de Deus. O seu Deus não é Deus, o seu Deus é o medo de Deus. É uma completa idolatria ao medo de Deus. O que lhe motiva não é agradar a Deus, é o seu ídolo, é o medo. E isso não é sinal de verdadeiro arrependimento. Esse pecado é um peso, como foi para Jesus na cruz do Calvário. Esse pecado causa dor à minha alma, como causou em Jesus. Não apenas conhecimento, fé, arrependimento. É isso que nós precisamos ter antes de tomarmos a ceia. Nos envergonharmos do nosso pecado. E por fim, amor. Na ceia é a completa lembrança de que Deus nos ama, de que Ele é o bom pastor que cuida de nós. Por quê, irmãos? Porque é a lembrança da obra de Cristo. É o pão, é o vinho, é o sacrifício de Cristo. Aqui o nosso coração, como eu falei, como a lamparina, é aquecido. O amor de Deus, o amor pelo nosso próximo, porque Deus é amor. João vai nos dizer sobre amor, como você pode não amar o seu irmão que você vê e amar a Deus que você não vê. 1 João 4,19 vai dizer, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, se Ele me ama, eu consequentemente amo o próximo. Se eu não amo o próximo, como Ele me ama? Porque é Ele que ama primeiro, para que você tenha a capacidade de amar. Como você ama o próximo? Não ama o próximo e acha que Deus lhe ama. Para você ter a capacidade de amar qualquer pessoa, Deus tem que lhe amar primeiro. Você tem que ser amado primeiro. Se você não ama, Deus não lhe ama. Essa obediência e amor, amar o meu irmão, nasce do amor de Deus. É isso que a Bíblia chama de nova obediência. Esse momento da ceia, irmãos, para concluir, ele é muito importante. Eu não posso chegar para esse momento de qualquer jeito, irmãos. Eu não posso chegar no culto ao Senhor de qualquer jeito, como quem chega atrasado de uma reunião. A Bíblia exige preparação. Do contrário, eu como e bebo juízo para mim. Versículo 30. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Vocês estão doentes na igreja de Coríntios, Paulo está dizendo. Muitos estão morrendo, porque não existe esse autoexame. O culto precisa de preparo. A ceia do Senhor precisa de preparo. Muitos... eu uso esse versículo para falar, olha, Deus ele zela pela forma como devemos nos achegar a Ele no Novo Testamento também. Olha, esse versículo é a prova disso. Que Deus era mais duro no Antigo Testamento e agora Ele amoleceu. Ele não está fazendo o que Ele fazia com Nadab e Abiú, por exemplo, lá em Levítico 10. Eu digo não, da mesma forma ele está adoecendo e matando os membros de Coríntios, porque não estavam tomando a ceia da forma correta. Estamos no Novo Testamento. Jesus já morreu e já ressuscitou. Esse é o mesmo Deus que exige uma adoração fidedigna. E se procedermos, irmãos, de forma correta, se nós nos achegarmos ao Senhor na Santa Ceia de forma correta, nós vamos encontrar nesse sacramento conforto, paz e alegria. Examine-se e participe da mesa. Esse é o mandamento. Para concluir, versículos 33 e 34. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando eu for aí. Participem da ceia, não para condenação,
mas sim para afirmar a sua relação com o Filho. Separar um momento para isso é fundamental, um momento específico do culto. Esse bloco aqui fala sobre ordem do culto. Nesse capítulo nós vimos duas desordens: a liderança feminina, que Paulo vai combater, e agora o mau uso da ceia no culto. A partir do próximo domingo, vamos falar sobre dons espirituais, outra desordem muito constante na igreja de Corinto. E tudo isso deve ser respeitado, para não nos encontrarmos reprovados diante do Senhor. Amém.